Lucas 19, 47. Poxa, abaixa um pouquinho. Todos os dias ele ensinava no templo. Como eu estou lendo apenas parte do texto, para que você saiba de quem esse ele pertence, a quem está se referindo, está falando da pessoa de Jesus. Todos os dias ele, Jesus, ensinava no templo. Mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matar. Feche seus olhos. Mais uma vez em oração nós levamos a nossa voz ao Senhor. Mais do que a nossa voz que passa pelas nossas cordas vocais, mas aquela que sai do nosso coração. Pai, que o Senhor prepare os corações que aqui estão. Que ninguém saia deste lugar, Pai, sem ter recebido essa palavra. Quanto a mim, o Senhor já me conhece muito bem. Sabe o quanto preciso de Ti, o quanto sou dependente do Seu Espírito. Que nada saia dos meus lábios, senão aquilo soprado, inspirado pelo Teu Espírito. Quero ser apenas um mensageiro, Pai. Um mensageiro que traz a Tua palavra, tendo a plena convicção de que aquilo que falo é aquilo que foi derramado no Seu trono, sobre a minha vida para compartilhar com os meus irmãos. Eu oro, Pai, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem ouviu a live hoje pela manhã? Ok, então vai ser novidade para 99,9%. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar muitos registros bíblicos, obviamente da Bíblia, sobre a pessoa de Jesus. Não estou dizendo do Velho Testamento, embora nós tenhamos no Velho Testamento profecias messiânicas, e para aqueles que sabem o que são profecias messiânicas, são passagens que se referem ao Salvador, ao Messias. No entanto, nós vamos deixar de lado as profecias messiânicas, aquelas passagens que se referem a Jesus do Velho Testamento, e vamos nos ater somente às passagens que se referem diretamente a Jesus no Novo Testamento. Bom, dentro desses registros bíblicos contidos no Novo Testamento, nós conseguimos retirar várias informações sobre Jesus. Informações que talvez possam parecer simples, outras talvez mais relevantes, mas a verdade é que nós conseguimos retirar várias delas. Por exemplo, Jesus era alguém que acordava cedo. Jesus não era o tipo da pessoa que acordava 8, 9, 10, 11 horas. Era o tipo da pessoa que acordava cedo, que dormia, grande parte do seu ministério ficou evidenciado que ele dormia tarde, porque depois de ele estar junto com algumas pessoas, ainda ele se retirava em oração para lugares solitários ao entardecer. Então nós percebemos que Jesus, ele tinha uma vida, além do ministério que ele desenvolvia, ele tinha uma vida parecida com algumas pessoas. Mas eu queria hoje me ater a um detalhe da vida de Jesus. Apenas um detalhe. Dentre tantas coisas que nós poderíamos aprender com a caminhada de Jesus, gostaria de me ater a um detalhe. Eu encontrei mais de 28 referências bíblicas de que Jesus frequentava assiduamente o templo e as sinagogas. Quando Jesus estava em Jerusalém, Jesus sempre ia ao templo. Quando Jesus estava fora de Jerusalém, quando ele estava na sua peregrinação na Galileia, ele frequentava as sinagogas, porque já era distante do templo de Jerusalém. Então é como se fosse a igreja sede e as congregações. Então quando Jesus não estava na igreja sede, certamente Jesus estava nas congregações. Ou seja, quando Jesus não estava no templo em Jerusalém, certamente você encontrava Jesus presente nas sinagogas. Das 28 referências, ou melhor, das mais de 28 referências que eu encontrei na Bíblia a respeito da presença de Jesus no templo e da presença de Jesus nas sinagogas, eu queria citar algumas delas. Hoje eu quero passar rapidamente, tem 4, eu vou citar 2 só. Por exemplo, Marcos 14, 49 diz assim: todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo. E quem está falando aqui é Jesus. A gente presume, interpretando esse pequeno texto, esse pequeno versículo, de
de que Jesus era alguém que não estava de vez em quando no templo, mas ele estava todos os dias no templo. E ele até faz uma colocação dizendo o seguinte: e vocês não me prenderam. Ora, mas a escritura precisava ser cumprida. Mas o fato é que se vocês quisessem me encontrar, vocês sabiam me encontrar. Eu sempre estive, todos os dias, sem exceção, Jesus encontrava um tempo para estar no templo. Lucas 19:47 diz assim: todos os dias ele ensinava no templo. Às vezes a gente pode olhar para a Bíblia com algumas ressalvas, ou você pode olhar para a Bíblia de uma forma que você creia naquilo que ali está escrito. Eu costumo dizer que algumas palavras são tão pequenas, mas têm uma amplitude, uma abrangência muito grande. Uma delas é tudo e outra é todos. E o texto aqui está dizendo em Lucas 19:47 que todos os dias ele ensinava no templo. Se você perguntar para mim qual era o momento que Jesus ensinava no templo, eu poderia até citar aqui no próximo versículo que de manhã ele estava lá. Todas as manhãs ele estava lá. Mas pode ser que Jesus, por exemplo, em alguma manhã não poderia estar. Ele poderia estar à tarde, ele poderia estar ao entardecer ou ao alvorecer. Ele estava no templo. Mas o fato é que Jesus sempre estava no templo. Deixa eu citar mais uma passagem. Lucas 21:37-38 diz assim: Jesus passava o dia ensinando no templo. Interessante. Aí você fica perguntando, se ele passava o dia ensinando no templo, qual foi o momento que ele encontrou para estar lá no monte, aonde surgiu o sermão do monte? Qual foi o momento que ele parou, quando viu passando aquele cortejo, onde estava levando aquela criança que havia morrido? De repente ele para o cortejo e vai lá e olha a criança que ressuscita. Onde ele encontrou o tempo para encontrar com aquele homem, o paralítico de Betesda? Onde ele encontrou o tempo para todas essas coisas? Não sei. Eu só sei de uma coisa: o tempo que ele dispunha é o mesmo tempo que eu e você dispomos, de 24 horas. Eu só sei que Jesus, ele sabia administrar muito bem seu tempo. E dentro disso, ele conseguia passar muitas vezes o dia dentro do templo ensinando. Talvez você me diga o seguinte: pastor, para um pouquinho, pensa um pouco. Sabe, estar continuamente no templo para Jesus era algo que fazia parte da sua missão. Afinal de contas, Jesus veio aqui para ensinar. Jesus veio aqui, além de ensinar, ele veio aqui para realizar o sacrifício da expiação. Então, nada melhor do que estar no templo, do que estar na sinagoga, porque ali tinham pessoas que eles tinham que ensinar também. É verdade. Mas é interessante, se nós formos olhar para a vida, para a rotina dos discípulos, a respeito da vida congregacional, depois da ascensão de Cristo, você vai perceber que nós vamos encontrar algo semelhante. Olha o que está escrito em Lucas 24:53. O texto vai estar ali, não sei se vai dar para enxergar, mas é o primeiro que ele está. Dizia assim: agora a respeito dos discípulos, não mais de Jesus. Jesus, nós sabemos categoricamente, de alguma forma, todos os dias, em algum momento, ele estava no templo. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Talvez então surja a interrogação: pastor, constantemente não é diariamente. Era algo que Jesus tinha uma frequência considerada semanalmente no templo, mas não era algo que nos garante que, ou no caso dos discípulos, é algo que nos garante que eles estavam todos os dias. Olha o que está escrito em Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não é mais a respeito de Jesus, mas está falando da vida, da rotina dos discípulos de Jesus, que eles estavam agora todos os dias. Atos 3:1 diz assim: irmãos, fecha pelo menos 2 portas aí, mais uma, só para evitar um pouco de barulho. Liga os ventiladores, assim, a gente vai desligado, liga aqui. Ele está ligado? Está alguém de cabeça quente aí? Não, se não tiver, bota a cabeça aí, esfriado. Atos 3:1 diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Muito provavelmente era a prática dos discípulos. À tarde, hora nona, às 3 horas da tarde, eles iam ao templo para orar. Quando você olha para Atos 5:20, disse assim: disse o anjo, dirijam-se ao templo e relatam ao povo toda a mensagem dessa vida. Deixa eu contar para você o que estava acontecendo antes desse versículo. A Bíblia diz que por causa do avanço do cristianismo, os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus. Os saduceus, os fariseus se rebelaram e prenderam os apóstolos. Bom,
Nós sabemos que os apóstolos eram uma quantidade de pessoas, não está falando dos discípulos, mas exclusivamente dos apóstolos. A Bíblia diz que eles foram presos. Só que após serem presos, Deus envia um anjo. Não é aquele anjo que enviou para soltar somente Pedro, porque agora estava preso todos os apóstolos. Ele envia um anjo, o anjo vai lá, solta todos os apóstolos. Aí você vai encontrar lá na frente que esses mesmos apóstolos, na hora que eles estão saindo, o anjo dá um recado para eles: ó, sai e vai lá para o templo e anuncia sobre as grandezas dessa vida, sobre as boas novas de salvação. Pregue o evangelho lá. O próprio anjo recomenda para que essas pessoas vão para o templo. Talvez você diga o seguinte: mas ele ainda não está muito claro de que a assiduidade da presença das pessoas no culto não era assim tão forte como nós imaginamos. Vamos tirar como exemplo a vida de Paulo, que foi um dos apóstolos recém-chegados, fazendo parte do corpo apostólico. Atos 9:20 diz assim: logo começou Paulo a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Para quem não conhece o contexto aqui, aconteceu o que aconteceu com Paulo caiu do cavalo, todo mundo conhece a história, perdeu a visão, foi levado para uma rua chamada direita, e lá Deus enviou um homem chamado Ananias, orou por ele, e como escamas, os seus olhos caíram dos seus olhos, as escamas, ele voltou a enxergar, e após voltar a enxergar, ele então recebe a Cristo como seu Salvador, ele é batizado, a Bíblia diz que ele já sai dali, ele permanece alguns dias com os apóstolos, e depois ele sai dali pregando, mas ele vai para onde? Para as sinagogas. Atos 13:14 diz assim que de Perge, vou citar o de cima, que está na sequência, Atos 13:5, chegando em Salamina, quem? Barnabé e Paulo, proclamavam a palavra de Deus aonde? Na sinagoga. E se você continuar no texto, você vai perceber que não somente Jesus, não somente o corpo apostólico, mas também, pegando como exemplo Paulo, que também pertencia ao corpo apostólico, algo que era comum, tanto em Jesus, como nos discípulos, como especificamente em Paulo, era a presença assídua no templo ou nas sinagogas. Eu disse hoje pela manhã que depois dessa pandemia, o número de ausentes nos cultos tem acentuado, com exceção de hoje, que é um dia especial, que inclusive traga o Del todos os cultos. O Del estará aqui, então não esqueça. Nós vamos apresentar o Del todo domingo. Aqueles que já não vinham, ou vinham pouco, estou dizendo antes da pandemia, tá? Porque agora, desculpa, nós sabemos que é a pandemia. Aqueles que vinham pouco, ou que não vinham nas programações, apenas nessa época de pandemia, apenas confirmaram as suas ausências. Algumas pessoas acreditam, Henrique, que não é necessário as pessoas estarem presentes nas programações. Até porque cada uma tem uma Bíblia, cada uma tem um par de joelho, cada uma tem um quartinho reservado, onde ele pode prestar o seu culto a Deus. Ele pode orar, ele pode falar com Deus, e tudo isso é verdade. Ele pode ler a palavra de Deus, ele não precisa vir aqui para escutar sobre a palavra de Deus. Ele mesmo pode ler na sua casa, ele mesmo pode entoar louvores na sua casa, ele mesmo pode fazer na sua casa, no seu quarto, um templo, ou um mini templo, uma sinagoguinha, onde ele pode adorar a Deus. E eu não discordo disso. Mas você que pensa dessa forma, que não é necessário estar presente no templo, na igreja, ou como você pensar na sinagoga, aí você faça a seguinte pergunta, prestem bastante atenção: se não é necessário, por que Jesus e seus discípulos viviam enfiados no templo e na sinagoga? Por quê? Por qual motivo? Afinal de contas, Jesus veio para pregar o Evangelho. Vamos analisar do ponto de vista natural e uma visão limitada. Aonde tem mais gente? Dentro da igreja ou fora da igreja? Fora da igreja. Se nós formos pregar as boas novas, é necessário que a gente saia das quatro paredes, do que ficar enfiado dentro de quatro paredes. Mas por alguma razão, Jesus estava todos os dias, quando em Jerusalém, no templo, quando na Galileia, nas sinagogas. Todos os dias ele encontrava tempo para estar ali. Se não é necessário, por que Jesus e os apóstolos, os discípulos, como você preferir, estavam sempre no templo e nas sinagogas? Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Deixa eu formular melhor.
Será que nós somos melhores que eles? Eles quem? Jesus, os apóstolos e os discípulos, que não é necessário que nós estejamos na igreja, transferindo tempo em sinagoga para os dias de hoje, igreja. Será que somos melhores que eles? Que o próprio Jesus? Ou que vamos tirar Jesus, que não dá nem para comparar com Jesus. Mas será que somos melhores que os apóstolos, que frequentavam as sinagogas no templo? Por esta razão, nós hoje desculpamos ou arrumamos desculpas de que não é necessário estar na igreja? Deixa eu fazer uma terceira pergunta, que talvez vá um pouco mais além do que isso. Se nós achamos desnecessário estar na igreja semanalmente, por que nós resistimos tanto em abrir as portas da nossa casa para termos os cultos domésticos ou os encontros de edificação ou céu? O que você acha melhor? Eu não posso aqui generalizar e nem me referir à igreja irmã, eu posso me referir aqui à igreja. Quando se falou a respeito de culto em lares aqui, ou de abrir-se a casa para fazer um encontro celular, o que você preferia? Culto celular, ou culto em casa, ou célula, o que você imagina? Grupo familiar, mas que nós nos reuníssemos fragmentado em casas. Nunca houve a manifestação de uma pessoa aqui da igreja. Aí eu fico travado, porque eu fico pensando, não dá para vir na igreja, porque não é necessário eu vir aqui a cada 15 dias, uma semana, a cada 20 dias. Mas tudo bem, mas também eu não venho aqui, mas a minha casa tem culto de segunda a sexta. Não, a casa também não abre para isso. Quer dizer, nem abre a porta para sair da casa dele para vir para cá, e também não abre a porta da casa dele para a gente entrar. E aí eu fico pensando, fica difícil. Fica muito difícil. Então vem a pergunta que eu faço. E eu quero que você faça você mesmo. Será que a igreja ocupou um lugar secundário em nossas vidas? Aquilo que poderia ou deveria ser primário, agora tornou-se secundário? Ou será que a pandemia, que agora não sai mais essa palavra da nossa boca, só evidenciou claramente aquilo que nós estávamos camuflando? Agora é a pandemia, por isso que nós não estamos indo à igreja. Agora é a pandemia. Mas essa falta de presença, não só aqui, em outras igrejas, acredito, se dá há muito tempo. Se nós estamos receosos, meus irmãos, com um vírus que pode ser letal, e eu não estou negando isso, até porque nós sabemos que esse vírus não escolheu faixa etária nenhuma. Levou desde o recém-nascido até o mais velho. Pessoas de idade resistiram, estão firmes, pessoas novas morreram. Eu vi recentemente uma postagem no Face, onde o pai dizia o seguinte: quanta saudade você vai deixar? Nunca vamos esquecer de você, meu filho amado. Vá com Deus. Uma criança de 12 anos partiu por causa do Covid. Então, o Covid ele não escolheu criança, não escolheu jovem, não escolheu adolescente, não escolheu meia-idade, não escolheu velho. Ele levou um pouco de cada um. Para ninguém dizer, essa doença foi doença de velho, essa doença foi doença de novo, essa doença foi doença dos adolescentes que vivem uma vida aí desregrada. Não. Ele pegou um pouco de cada um e levou. Ele levou pessoas totalmente descomprometidas com Deus, mas também levou pessoas comprometidas com Deus. Então você não pode falar, esse aqui foi porque Deus ficou irado e levou ele, porque nunca quis compromisso com Deus. Mas ele levou homens de Deus, cheios do Espírito Santo, homens tementes a Deus, que prestavam serviço à obra de Deus aqui, representativo, mas foram. Eu poderia ter sido um, não que eu preste um serviço representativo, mas eu poderia ter ido. Minha esposa poderia ter ido, talvez você poderia ter ido, mas você está aqui. Se nós estamos ansiosos com um vírus que pode ser letal, e se vier uma perseguição? Porque veja bem, essa perseguição não é para a igreja não. Essa perseguição veio para o mundo. Porque o vírus não veio para a igreja, o vírus veio para o mundo. Ele matou crente e descrente, ele matou crente, matou católico, matou espírito, matou mormon, ele matou adventista, ele matou pastor, ele matou padre, matou tudo.
Então, se formos considerar uma perseguição, a perseguição para o mundo. Mas acontece que a Bíblia menciona uma perseguição específica para a igreja. É uma perseguição que não vai perseguir o mundo, mas que vai perseguir o povo de Deus. Mas se o povo de Deus está recuando numa perseguição que foi para o mundo, e olha que vem uma perseguição para ela, só para ela, qual será a reação? Qual será a reação dessa igreja que já está fugindo quando a perseguição não é nem sequer direcionada a ela? E aí então eu prefiro pensar, não que eu pense, mas eu prefiro pensar como os pré-tribulacionistas. É bom que Jesus venha antes e retire a sua igreja, porque senão não vai sobrar para a gente. Porque se a igreja não está resistindo a um momento como esse, ora, diga se nós vivemos o momento da tribulação, onde virá perseguição para a igreja. O que se tornou mais precioso para nós? O Evangelho ou as nossas vidas? Posso responder para mim e para você? Eu acho que para a grande maioria se tornou a vida. Por quê? Por que as pessoas deixaram? Eu estou dizendo ambiente de igreja porque se refere a nós, tá? Por que as pessoas deixaram primariamente vir à igreja? Primeiro porque foi proibido, não podíamos fazer nada. Depois, quando foi aberto para a igreja, por que as pessoas deixaram de vir? Algumas não vêm, algumas ainda continuam distantes com medo de vir. Aquilo que a pastora sempre fala, que não eu, mas ela sempre fala. As pessoas vão ao supermercado, as pessoas vão à farmácia, vão à padaria, elas vão enfrentar a fila na Caixa Econômica para receber o 60, mas na igreja é perigoso. A igreja é um lugar que está cheio de convidado com o Covid. O que se tornou mais precioso? A vida. Porque o ambiente de igreja, ele começou a ser recusado por alguns, por causa desse momento, porque estava em xeque o quê? Um dos maiores bens do ser humano, que é a vida. Então ele falou, bom, se eu estiver lá, vá que tem algum irmão que foi contagiado, porque eu não sei quando esse irmão anda, eu posso estar lá sentado do lado dele e de repente um espirro que ele der, ou um toque de mão, ou uma paz do Senhor, eu posso ser contagiado. Então eu vou deixar de lado, porque a minha vida é importante. Spurgeon, se não me falha a memória, quando houve uma das pandemias, se eu não me engano foi a pandemia de cólera, foi algo muito parecido com o que está acontecendo hoje. Ele não conseguia ficar dentro de casa, porque o Espírito o incomodava para assistenciar as pessoas que haviam sido tomadas por essa cólera. Mas ele sabia que era algo contagioso. Mas ele ficava incomodado de ficar em casa, ele saiu. Durante toda a época, durante todo o tempo em que houve essa pandemia de cólera, Spurgeon saiu pregando. Pergunta para mim se aconteceu alguma coisa com Spurgeon. Eu não estou tornando a vida de Spurgeon uma regra, mas estou tornando a vida de Spurgeon algo para você pensar. Não. Nada aconteceu com Spurgeon. Se a vida se tornou mais importante para nós do que o próprio Evangelho, eu queria deixar aqui o que Jesus deixou registrado para nós em Lucas 14, 26. Jesus disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, veja que o versículo ele já abre chamando a atenção para aqueles que são parte de nós. Porque se não fosse eles, obviamente, primariamente Deus, se não fosse eles nós não existiríamos. Se você vier a Ele, mas você ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, já vou dizer, nem vem porque não dá para ser meu discípulo. Porque eu preciso ser o bem de maior importância na sua vida. Jesus disse, se eu não for mais importante do que todas essas pessoas, inclusive do que a sua própria vida, não adianta você querer ser mais meu discípulo. Ou não adianta você desejar tornar-se meu discípulo. Porque isso tornar-se impossível e inviável. Por quê? Porque você deixará de ser o mais importante para você. E as pessoas que você mais ama também deixará de ser mais importante. Não você deixará de amá-las, mas elas terão que deixar de ser mais importante para você. E eu terei que ser o ser mais importante da sua vida. Eu queria hoje compartilhar com vocês porque é importante estar na igreja.
E alguns vão pensar o seguinte: isso é uma estratégia para trazer o povo de casa. Não, de jeito nenhum. A sua vida com Deus é algo particular. É que nem a volta de Cristo, todo mundo ouve. Quantos vão prestar atenção? Não sei. Felizes são aqueles que estiverem preparados para a volta do Senhor. Mas a Bíblia diz que muitos serão pegos de surpresa. Encontra isso na parábola das virgens, prudentes das insensatas. Ambas estavam com óleo, estavam com azeite, com um pouco mais tarde. Chegou um momento que mais precisavam, não tinha. E que se refere à igreja. Então eu queria compartilhar, eu vou compartilhar a primeira verdade que eu compartilhei hoje cedo, rapidamente, para a gente ganhar tempo. E quero falar mais algumas coisas. O que Deus colocou no meu coração não será somente para hoje, foi para hoje pela manhã, para hoje à noite. Mas é algo tão maior que eu vou compartilhar alguns dias aqui, inclusive domingo que vem pela manhã e domingo que vem à noite também. Então eu gostaria que você reservasse um tempo da sua vida, para que você pudesse, assim como Jesus, os discípulos, estar na igreja também e ouvir a palavra. Porque a igreja, porque estar na igreja é importante? Porque a igreja, para o discípulo, eu falava hoje pela manhã, aquilo que o berçário é para os pais, um lugar de alegria. Eu compartilhava hoje pela manhã um momento de alegria que eu tive quando eu tive a minha primeira experiência de ser pai. É algo indizível, é algo que você não consegue expressar com palavras, nem com gestos, nem quando você sorri, nem quando você chora, nem quando você gesticula, nem quando você pula, nem quando você procura alguma expressão corporal para expressar a alegria que é de ser pai e ser mãe, nós conseguimos, tão pouco conseguimos expressá-las em palavras. Salmo 122:1 diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu falava hoje pela manhã, aonde está a alegria do povo de Deus em ir para a casa de Deus? Não generalizando, mas a grande maioria hoje vai como uma ocupação que tem por conta de que é necessário ir. Ela precisa ir, ela tem que ir. Mas não existe mais o desejo de ir, a vontade de ir, a ânsia de ir. Eu preciso ir, eu tenho necessidade de ir, mas eu não tenho mais desejo. E a intenção é interessante que o salmista diz assim: quando ele ouviu as pessoas convidarem ele para ir à casa do Senhor, a Bíblia diz que o coração dele se encheu de alegria. O que a gente tem visto nos dias de hoje é que falta essa alegria no coração do povo de Deus. Quando eles conseguem sair de casa para ir à igreja, às vezes vão, mas vão sem alegria. E o bom de estar na casa do Senhor não é estar na casa do Senhor, mas antes de chegar à casa do Senhor, a alegria que toma conta do seu coração deve ser a força motriz, deve ser aquilo que motiva a sua alma, deve ser aquilo que impulsiona você a estar na casa do Senhor. Eu dizia pela manhã que quando eu me converti, talvez aquele momento do primeiro amor que todos nós vivemos, eu não via o momento, o dia de ser o dia do culto. Assim como nos dias de hoje, que grande maioria das igrejas tem programações 2 ou 3 vezes por semana, naquela época também não era diferente, era 2 ou 3 vezes por semana. E eu ficava torcendo para o dia daquela semana chegar, para que eu pudesse ir ao culto. Eu disse para vocês que eu me converti na igreja, estrategicamente falando, totalmente inexpressiva. É o tipo da igreja que você passa em frente e não chama a sua atenção. Mas foi naquele lugar que eu tive um encontro com o Senhor. Eu não tive encontro com o pastor, eu não tive encontro com a igreja, eu não tive encontro com o grupo de louvor, eu não tive encontro com as acomodações da igreja, eu não tive encontro com o louvor da igreja, eu não tive encontro com a palavra, eu tive encontro com o Senhor. E quando chegava o dia de culto, eu não via a hora de acabar o expediente onde eu trabalhava, para que eu pudesse ir correndo para casa tomar meu banho, e ir correndo, botar uma caixa nas costas, porque eu não tinha carro, botar uma caixa nas costas, colocar na frente do ônibus, depois correr pelo fundo para poder entrar, para quando chegar no ponto eu poder descer pela frente com a caixa nas costas e tudo. E era uma alegria. E eu pergunto para você, onde está a alegria do povo? Nós nos alegramos quando somos convidados para uma festa de casamento, nós nos alegramos quando somos convidados para uma festa de aniversário, nós nos alegramos quando somos convidados para um churrasco, nós nos alegramos quando somos convidados para ir para o clube, nós nos alegramos quando somos convidados para ir para uma festividade, nós nos alegramos quando nós somos convidados para ir na casa de um amigo, onde a casa dele é muito grande, onde tem piscina, tem churrasco, tem um monte de coisa. Nós nos alegramos quando vai cair o 600 na nossa conta.
mas está faltando alegria no povo de Deus. Alegria quando eu disser, vamos à casa do Senhor. E para você, no caso aqui, Ministério Arcos, quando chegar às terças, às quintas, aos domingos, não seja o momento que você diga, hoje é dia de culto, eu tenho que ir, eu preciso ir, eu não tenho ido, mas eu preciso ir. Não que seja o dia que você diga assim, eu não vi a hora de chegar neste momento, para que eu pudesse estar ali, reencontrar os meus irmãos, mesmo em meio à aglomeração, para poder dar um abraço. Esse momento de pandemia acabou até com os relacionamentos. Nós chegávamos nas igrejas cumprimentando com a paz do Senhor, abraçando os irmãos. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu faço. Não estou dizendo que você tem que fazer. A paz do Senhor. A paz de longe. E isso vai mudar o comportamento social. Por quê? Porque sabe o que está acontecendo? Algumas pessoas que já passaram pelo momento de contrair o Covid, depois foram curadas do Covid, algumas pessoas ainda continuam receosas de se aproximar dessas pessoas. Eu vi uma história recente onde um senhor aposentado, ele sempre ficava sentado ali na calçada, conversava com os vizinhos vinham sentar com ele na cadeira, batia papo com ele ia sentar com os vizinhos, de repente esse senhor, infelizmente, acabou contraindo o Covid. Foi para o hospital, conseguiu sair com o Covid, está lá. E esse senhor voltou todo alegre, todo feliz, querendo voltar a comunicar, conversar com as pessoas, abraçar as pessoas, dizendo sobre a experiência que ele teve, como Deus foi maravilhoso com ele, poder reencontrar as pessoas, revivenciar tudo. Então, quando ele chega na rua, ele encontra o vizinho, ele se aproxima do vizinho, oh, que bom que o senhor está aqui. Me desculpa, mas eu estou um pouco atrasado, eu tenho uma ocupação lá dentro de casa. E quando ele foi procurar o outro, disse assim: olha, que bom, o senhor está bem, está bem. Vamos bater um papo uma outra hora, agora estou meio correndo. Ele começou a perceber que estavam se esquivando dele. Isso foi apenas um caso. Porque é importante estar na igreja? Porque a igreja para o discípulo é aquilo que é o berçário para os pais. Precisa ser para você um momento, um lugar de alegria. Você ficaria na danceteria assim? Aquilo que a escola é para o aluno, um lugar de formação. É interessante quando você olha para a história de Jesus, a vida de Jesus, a presença dele no templo, a presença dele na sinagoga, você percebe que existem dois verbos ali que usaram: o verbo pregar e o verbo ensinar. Jesus, 99%, enquanto ele estava no templo, ele estava na sinagoga, ele não pregava, ele ensinava. Jesus, ele se dava mais a pregação quando ele estava fora do templo, quando ele estava fora da sinagoga. Mas enquanto ele estava dentro, ele ensinava, é o verbo didático. E é interessante que Jesus, ele ensinava as pessoas, porque muitas vezes nos ensinos de Jesus, as pessoas ficavam tanto quanto confusas, e ao mesmo tempo dizendo: escuta, mas eu aprendi diferente. Essa foi a história de Nicodemos, por exemplo. Nicodemos, ele era um mestre, Jesus disse para ele: você é um mestre. Mas ele ficou tão incomodado com os ensinamentos de Jesus, mesmo sabendo que o partido dele não permitia que ele se encontrasse com Jesus, ele foi à noite interrogar Jesus sobre o que era aquele novo ensinamento, que ele não podia discordar, mas no entanto era muito mais profundo do que aquilo que ele tinha aprendido, mesmo sendo ele o mestre da lei. A igreja precisa ser para o discípulo o que a escola é para o aluno, um lugar de formação. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: e ele designou, ele quem? Deus, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E olha o que ele diz: com o fim, com o objetivo, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja é um centro de formação, assim como a escola é. Nós sabemos que o índice de pessoas analfabetas ou pessoas não alfabetizadas não é tão expressivo. É um número, até que se você for pensar em pessoas, é grande, mas percentualmente não é tão grande. Por quê? Hoje só não está à escola, não vai à escola, só não é alfabetizado quem
Na grande maioria não quer. A não ser essas pessoas que vivem à beira dos ribeirinhos, que para ter que atravessar uma escola, ir para uma escola, tem que atravessar de barco quase uma hora, quando encontra o barco. Mas tirando esse povo, escola hoje é algo acessível para todos. Eu tenho certeza que uma das primeiras coisas que você fez com o seu filho, quando ele atingiu uma certa idade, foi colocar na escola. Porque nenhum de nós queremos ter um filho que é o quê? Não desprezando aqueles que não foram alfabetizados, mas nenhum de nós gostaríamos de ter um filho que não foi alfabetizado, que não sabe ler, não sabe escrever, que não tem uma formação, que não sabe ler a placa de um ônibus, que não sabe ir à feira e comprar uma dúzia de laranja, saber quanto tem que dar e quanto tem que receber de troco. A igreja também é um centro de formação, aonde as pessoas precisam ir se encontrar, porque Deus levantou pessoas específicas para isso. Levantou apóstolos, levantou evangelistas, pastores, profetas, mestres, com o propósito de preparar as pessoas para a obra do ministério, para que o corpo seja então edificado e cresça. Eu quero perguntar para você: a igreja tem sido para você um lugar de formação? Ou você já sabe tudo? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Diz assim: numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Veja que ele está dizendo que existem 4 tipos de vasos numa grande casa: ouro, prata, barro e madeira. Ele diz que alguns desses vasos são para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Eles estão dentro desta grande casa, mas não são honrosos. Inclusive a finalidade deles é para desonrar. Ele diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Veja que quando Paulo fala a Timóteo, ele está dizendo, desta grande casa, ele está se referindo à igreja. E quando ele fala desses vasos, ele está se referindo a pessoas. Ele está dizendo, existem pessoas que são vasos de ouro, outras são vasos de prata, outras são vasos de barro, outras são vasos de madeira. Estão tudo dentro dessa grande casa chamada o quê? Igreja. Alguns serão para fins honrosos, outros serão para fins desonrosos, motivo de escândalo. Mas ele diz assim: o que vai determinar se esse vaso vai ser honroso ou se vai ser um vaso desonroso, não é a sua composição, se ele é de ouro, de prata, de madeira ou de barro. Mas ele diz assim: olha, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, mesmo que seja de barro, mesmo que seja de madeira. Não precisa ser de ouro nem de prata, mas precisa se purificar dessas coisas do mundo. Aí ele diz: se ele assim proceder, ele será primeiro útil para Deus, não inútil. E ele diz que além de ser útil, ele só é útil porque ele já foi preparado. A igreja precisa ser, para os discípulos do Senhor, um centro de formação, centro de formação de caráter, centro de formação de teologia, ou seja, de conhecimento bíblico, centro de formação de relacionamento, centro de formação para treinar as habilidades quando você recebe o dom e que nem sabe com que amplitude você pode usar aquilo que Deus deu para você na igreja. E ali Deus levantou esses homens, essas mulheres, os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, os pastores, para que possam orientar você, para que você possa se tornar alguém útil e também possa ser alguém preparado para a obra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O texto se refere à escritura, e obviamente você não vai se tornar plenamente preparado para toda boa obra porque você tem uma escritura, ou porque você tem uma Bíblia. Mas ele diz que esta Bíblia, ela é inspirada por Deus, e a utilidade dela é para repreender você, enquanto você a lê, é para corrigir você, é para instruir você dentro da justiça, para que então você seja alguém preparado para toda boa obra.
Mas aonde você vai aprender isso? Na igreja. Ah, pastor, mas eu sou autodidata. Até porque a própria palavra de Deus diz que nós que temos o Espírito Santo não precisamos de ninguém para ensinar, é verdade. E a Bíblia está absolutamente correta nisso. No entanto, não é todo mundo que consegue saber o que o Espírito sabe. Porque a Bíblia diz que nós sabemos de todas as coisas porque o Espírito de Deus em nós está. Então quem sabe é o Espírito. Mas quem tem o entendimento daquilo que o Espírito sabe que está dentro de você? Poucos. Quase ninguém. Por isso que ele precisa estar na igreja. Para que aqueles que estão tendo um relacionamento com Deus, estão vivendo isso e têm sobre eles a responsabilidade de esclarecer aquilo que está dentro dele, dentro da própria pessoa, que ele já sabe porque o Espírito está nele, mas ainda ele não tem o conhecimento através da sua mente. Se eu perguntar para você, o Espírito de Deus está dentro de você? Você vai dizer o quê? Está. O Espírito de Deus sabe de todas as coisas, Pedro? Sabe. E por que você não sabe de todas as coisas? E por que eu não sei de todas as coisas? Se o Espírito de Deus que sabe todas as coisas está em mim. Simples. Porque não somos pessoas que vivemos plenamente em Espírito. Não somos pessoas que vivemos sempre nos curvando, nos dobrando a voz do Espírito. Estamos sempre nos dobrando, nos curvando a voz da nossa alma, que quer muitas vezes, ao invés de vir à igreja, prefere ficar em casa, acessando o Facebook, ou assistindo televisão, ou até mesmo sem uma coisa e tem outra fazendo nada. Terceira verdade. Por que estar na igreja é importante? Porque a igreja é para o discípulo. Aquilo que a faculdade é para o estudante. Um lugar de capacitação. A pastora disse aqui, no momento em que estava apresentando o Theo, que a primeira preocupação, não só deles, mas dos pais, não deve ser a formação profissional. Embora você se formar profissionalmente, não é pecado. Você tem o direito, inclusive pelas aptidões que você tem, herdadas pela tradição ou através de algum ensino que você recebeu. Não tem nenhum problema. Mas a preocupação dos pais nunca deve ser qual vai ser a posição do meu filho diante da sociedade no que diz respeito ao lado profissional. Por quê? Formação profissional não traz salvação para ninguém. Você pode ser um juiz, você pode ser um embargador, você pode ser o presidente da república. Se você não conhecer a Jesus como seu Salvador, você tornará o seu nome muito conhecido. Poderá ganhar o mundo todo, mas poderá perder a sua própria alma. Por conta disso, o que eu tenho visto hoje, eu espero que seja diferente na vida da Bruna e do Rodrigo, a começar deles, e com você também, que você não tenha como preocupação primária a formação profissional dos seus filhos, mas qual vai ser a formação espiritual dos seus filhos. Porque vai ser muito triste você saber que o seu filho foi um homem conhecido por conta daquilo que ele fez aqui na terra, por conta daquilo que ele representou aqui na terra, por conta do lugar que ele alcançou, o nível que ele alcançou aqui na terra, no que diz respeito de formação. Mas quando você olhar para dentro do caixão, você perceber que ele partiu sem Cristo e que a eternidade dele será uma eternidade de sofrimento. Eu vejo pais guardando dinheiro para faculdades, vejo pais guardando dinheiro para pós, para isso, para aquilo outro. Poucos pais eu vejo, mas eu estou guardando dinheiro porque eu quero enviar meu filho para o seminário. Eu quero enviar meu filho para que ele possa aprender com mais profundidade a palavra de Deus. Eu quero investir na vida de formação espiritual do meu filho. Os pais são todos preocupados em que o filho se torne um engenheiro. Como seu filho é? O filho perde até o nome. O filho cresce, o que seu filho é? O filho não é mais um Marco, meu filho é engenheiro, meu filho é médico, meu filho é juiz. Atos 18, verso 24 e 26, diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era, olha o que diz, ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Parece que para esse homem não falta nada, né? O cara é culto, tem um grande conhecimento da Escritura. Me diga uma coisa, Tiago, o que ele precisa mais? Aparentemente nada. Tem toda a cultura que ele precisa para impressionar com a sua eloquência qualquer pessoa que venha abordar ele. É alguém que conhece profundamente, tem uma gama de conhecimento das Escrituras profunda. Olha que interessante. Logo ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram,
convidaram Apolo para ir até a sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Embora ele fosse um homem culto, inteligentíssimo, conhecedor profundo das Escrituras, ainda assim ele não sabia o que era necessário, como deveria se pregar o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. A cultura em nada vai agregar a você, se você não tiver uma vida com Deus. No que diz respeito à vida espiritual, nada vai te acrescentar. Eu vou repetir: a cultura em nada vai te acrescentar, se você não viver uma vida, andar em espírito. Em nada vai te acrescentar. Você pode ser um homem e uma mulher com grandes argumentos, que encontrará a resposta para tudo, será aplaudido por muitos, impressionará multidões. No entanto, de nenhuma valia terá para Deus, porque você é alguém que anda em espírito. A igreja precisa ser para o discípulo, aquilo que uma faculdade para o estudante, um lugar de capacitação. Deixa eu perguntar para você: você entende que você está totalmente capacitado, ou plenamente capacitado para a obra de Deus? Não. E há quanto tempo você já está na obra de Deus? O que tem te faltado para que você seja capacitado? Uma igreja? Não, a igreja também tem. Um apóstolo? Também tem. Um profeta? Existem. Um evangelista? Bastante. Pastores? De monte. Mestres? Também tem. O que falta? Falta você estar na igreja para aprender a palavra do Senhor. Assim como Jesus estava lá para ensinar, você precisa estar também para aprender. Existe uma frase de impacto, mas vale a pena a gente pensar. Quem não pode sentar para aprender, não pode nunca levantar para ensinar. Eu vejo muito crente ensinando, com as suas opiniões ensinando, mas totalmente perdidos, sem base bíblica nenhuma para aquilo que sentem. Tudo aquilo que acham e que sentem. E eu vejo assim: puxa, ensinando tudo errado. Que pena. Porque se alguém falar para você, quanto que é 1 mais 1? Você vai dizer o quê? 2. E por mais que algum brincalhão apareça para você, não, 1 mais 1 é igual a 11, porque eu coloquei 1 do lado do outro, ficou 11. Mas você sabe que através da operação da matemática, 1 mais 1 é igual a 2. É isso. E por mais que alguém tente convencer filosoficamente que pode ser 11 ou qualquer outro resultado, eu não sei, eu sou ruim em matemática. Eu sou tão bem assim, mas tem aparecido umas contas no Facebook que eu tenho desistido. 6 mais 4 é igual a 13, desculpa. Eu não sei, eu aprendi 6 mais 4 é 10. Pela lógica é 10. Eu já fiquei pensando várias vezes para chegar no 13, não consigo. Já transformei o 4 em alguma coisa, 6 em alguma coisa, mas não pode transformar, tem que ser o que está lá. Então essa matemática eu desconheço. Tem muita gente aplicando a matemática que as pessoas desconhecem, estão aplicando a matemática da palavra de Deus. E o que Deus reconhece como operação matemática é a sua palavra. Que 6 mais 4 é 10, nunca será 13. 1 Samuel 3:1 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Eu fiquei pensando, como deveria ser difícil você ministrar alguém, treinar alguém, onde Deus, num tempo em que Deus não fala. Eu vou te ensinar como é que Deus fala. Olha, a hora que acontecer assim, você fica atento que é Deus. Mas nunca acontecia. Até que um dia aconteceu. Samuelzinho deitado, ele escuta Samuel, ele corre, levanta, porque a única voz que ele tinha ouvido até o presente momento, de quem que era? A voz de Eli. Ele corre para Eli, pois não te chamei, filho, vai deitar. Ele sonhou. Ele deita pela segunda vez, Samuel, ele corre para Eli outra vez. Ele falou: menino, vai descansar, eu também estou precisando descansar. E pela terceira vez, então Eli entende, ele falou assim: filho, não sou eu que estou te chamando, é o Senhor. Quando te chamar, você fala assim: eis-me aqui, Senhor. E essa foi a primeira experiência de Samuel com Deus. Mas antes de ele ter essa experiência com Deus, ele precisou andar com quem? Com Eli. Ele precisou ser capacitado por Eli. Eu sei que os céticos vão dizer o seguinte: mas ele não era tudo aquilo não, porque os filhos dele deram muito trabalho. É verdade. Mas a gente não pode jogar o trabalho de um homem todo por causa de alguns erros que ele cometeu. A igreja para o discípulo
precisa ser um lugar de capacitação. Onde você vai a ser capacitado para estar preparado para toda a boa obra. Caso contrário, você vai ser sempre aquela pessoa. E quando alguém perguntar para você, assediou é com S, 2S, ou C cedilha, ou 2C cedilha. Então, não cedilha é 2C cedilha. Ou é um C só. Não é nem um 2S, nem um S, nem um C cedilha, é um C. Porque enquanto, meus irmãos, nós estamos vivendo um nível espiritual das 4 operações matemáticas, mais, ou seja, soma, subtração, multiplicação, divisão, tudo é bom. Que coisa gostosa. Multiplicação basta você decorar a tabuada. Divisão você vai aprender, mais, menos, não tem problema. O problema é quando você chega na 5ª série e começam a surgir as equações. Aí começa a surgir os colchetes, começa a surgir os parênteses, e começa a surgir tudo aquilo, começa a surgir já os elevados, e é tudo complicado. Estar na igreja é importante, porque a igreja precisa ser para você um lugar de capacitação, assim como a faculdade é um lugar de capacitação para aquele que é estudante. Eu encerro essa mensagem, citando para você Êxodo 33:11, que diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Você achava que Moisés ficava muito tempo na tenda? Você imagina Josué. Moisés, num dado momento, cansaço, ele se retirava, mas Josué ficava lá. Ele ficava o dia inteiro, porque ele estava a serviço de Moisés, porque ele estava sendo o quê? Capacitado para a obra que lhe seria confiada. Não sei se Moisés foi avisado por Deus antes, para ir avisando Josué: Josué, vai se preparando, que Deus tem, como diz a linguagem dos evangélicos mais fervorosos, né? Deus tem um algo com você, Deus tem um algo com você. Deus tem um negócio com você, hein? Se prepara, Deus tem um negócio com você. Eu não sei porque a Bíblia não menciona, mas a verdade é que Josué estava servindo de auxiliar para Moisés, porque foi ele quem substituiu Moisés. Eu quero perguntar para você: quem você vai substituir? Quem você vai substituir para Deus? Ou você não vai substituir ninguém? Ou talvez você fale assim: não, eu não estou preparado. Para isso, a preparação. Para isso, a capacitação. É claro que Deus não vai confiar um grande trabalho a você, se você não estiver devidamente capacitado. Não é que Deus não tem um chamado, é que Deus você não está capacitado, não está preparado, e não permite que o Senhor assim o faça. O desejo de Deus é usar você grandemente, mas não antes de te capacitar. E se você negar essa capacitação, talvez você nunca seja aquilo que Deus sempre quis que você fosse. Mas não por escolha dele, só por escolha sua. Eu termino dizendo para você: para um discípulo de Jesus, a igreja precisa ser um lugar de alegria, não um fardo, não algo que você carrega, algo que você se esforça, como você colocar um fusquinha querendo rebocar um caminhão, que ele puxa, mas com dificuldade, chega a queimar a embreagem, o pneu patinar, mas quase que não sai do lugar. Por quê? Porque é mais fácil, é muito mais fácil um caminhão rebocar um fusco do que um fusco rebocar um caminhão. Você é um discípulo de Jesus, a exemplo de Jesus que estava todos os dias no culto, a exemplo dos discípulos que estavam todos os dias no templo ou estavam na sinagoga, a exemplo do próprio apóstolo Paulo que não saía de lá ensinando. Que você seja alguém também, um discípulo, que tenha prazer de estar na casa do Senhor. Seja nesta igreja, ou se você for de outra igreja, esteja na sua igreja. Pastor, mas o momento é de pandemia. É, o momento é de pandemia. Eu não posso ir porque é só 30%, 40%. Se vocês observarem, nós excedemos hoje. Vocês perceberam? Que nós excedemos aquilo que era permitido. Agora a questão, meus irmãos, não existe entre nós melhores.
Agora, cada um vai viver da fé que tem. Então, aí você diga assim, a fé é um dom de Deus, então ele está agindo com parcialidade, ele dá uma fé para um que ele consegue suportar e passar momentos, e para outro ele não dá, não. A fé é uma semente que é depositada, vai depender de você regar, de você cultivar. Então, viva segundo a sua fé. Você precisa tomar as medidas de segurança, respeitar, sim, faça isso. Senão você vai ser considerado uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem bom senso. E eu volto a repetir aqui, eu nunca vi crente usando bom senso como tem usado ultimamente. Nunca vi. Porque tudo hoje, se você falar assim, não, tem que ter bom senso. Aí você fala, não, tem que ter bom senso. Vamos fazer, não, tem que ter bom senso. Se os crentes tivessem bom senso com o pecado, como tem tido com o vírus da pandemia, meu amigo, a igreja tinha sido arrebatada. Deus me ia resistir a deixar a igreja aqui desse jeito. O discípulo de Jesus, a igreja para ele é um lugar de formação. Ele está sendo alfabetizado. É um lugar de capacitação, ele está sendo capacitado, porque ele sabe que ele pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Mas antes, ele precisa se formar. Antes, ele precisa ser capacitado. Você não vai encontrar capacitação fora da igreja, porque Deus levantou a igreja para capacitar as pessoas. Deus levantou a igreja para formar as pessoas. Não sou eu que formo ninguém, mas é o Espírito de Deus e o lugar de encontro é esse. Ou se não, pode ser na sua casa, só você abrir. A sua casa para quem chega. Agora não é o momento, pandemia, é bem perigoso. Então vem para a igreja. A pessoa pode chegar no momento que já excedeu o limite, hoje já excedeu. Por que você não foi embora? Venha pela fé. Não use esse momento de pandemia para dizer que agora você não está vivo por causa da pandemia. Não faça isso. Até porque Deus sabe onde você está quando você não está aqui. Eu não sei. A não ser que Deus me revele. Eu já pedi. Eu falei assim, me revela pelo menos um. Se você me revelar um, eu saio daqui só para dar um esculacho aqui. Ele não está fazendo nada. Mas nunca me revelou. Talvez por conta dessa minha meninice, mediocridade, né? Mas Deus sabe se você está sem fazer nada e você poderia estar aqui. Que a partir de hoje seja diferente da sua vida. Não por conta do que eu falei, mas por conta do que você entendeu que foi o Espírito de Deus que falou ao seu coração. Vamos ficar em pé? Você pode abaixar a máscara e dar um sorriso? Não, esse amarelo eu não quero, um sorriso de verdade, de alegria. Isso. Agora, se você quiser colocar a máscara, tudo bem. A pastora disse que a máscara não consegue mais ver o sorriso de ninguém, né? Esse dia eu tomei um susto, mas um susto. Cara, o rapaz ia andando assim, o rapaz assim, de longe, eu falei, meu Deus, o que é aquilo ali? O rapaz estava com a cara assim, meu irmão, assim, ó, aquele sorriso, aqueles dentão, tudo, e eu pensei de longe que era sorriso de cara. Eu pensei que eu tinha a boca grande, mas perdeu de longe. E era aquela máscara. Então, se você está escondendo um sorriso por trás da máscara, compra essa máscara do sorriso. Coloca um sorriso. Quando alguém disser assim, vamos para a casa do Senhor, vamos, eu não vi a hora. Hoje é o quê? Eu falei que nem uma pastora veio, nós fomos convidados para pregar na igreja, Maria, e cantar na igreja. Nós chegamos, nós estávamos tão empolgados para a igreja, mas tão empolgados que nós chegamos um dia antes. Chegamos lá e encontramos o pastor, eu falei, pastor, o que aconteceu? Não está aberta a igreja? Ele falou, só amanhã. Eu falei, mas não é hoje o culto? Eu falei, não, é amanhã. Eu falei, meu Senhor, eu pensei que era hoje. Que assim como você se empolga para pegar o 600 lá na Caixa Econômica, pegar. Nunca vi fila. Se ali ninguém pegar o Covid, não pega em lugar nenhum. Pode esquecer. É um montado no outro, não tem espaço. Não tem espaço. E eu vou dizer para você, aí não funciona aquilo não quero ficar com a perna, não funciona, o cara vai empurrando assim, ó, até você ficar juntinho, que ele quer chegar logo na boca do caixa para pegar os 600. Quando for o dia de culto na sua igreja, você não se alegre pelos 600, mas se alegre por você poder estar aqui junto com os irmãos, adorando ao Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, tem alguma música? Não tem uma música para a igreja? Para vir à igreja? Não, somos para a igreja reunida aqui, vai lá, pega lá. Vamos cantar essa música? Vamos cantar essa música? Diz assim: somos tua igreja reunida aqui, embaixadores do teu reino,
reino de amor, de Cristo reino seis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, só tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. Somos tua igreja. Cante. Somos tua igreja reunida aqui. Sabe o que você é? Embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo de recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder, nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. Quero ouvir suas vozes. Nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos Jesus, só tu és Senhor. Vamos juntos. És Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos Jesus, só tu és Senhor, és Senhor de São Paulo e do Louvado seja o teu nome, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco, desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos, para aqueles que acompanham até terça-feira na live, falando ainda